A aula de hoje vai ser sobre química verde e a importância de proteger o meio ambiente. É um assunto importante não só para o Enem, como para a vida de vocês e do planeta. A química verde, também conhecida como química limpa, é um tipo de prevenção de poluição causada por atividades na área da química. Ela visa desenvolver metodologias ou processos que usem e gerem a menor quantidade de materiais tóxicos e inflamáveis. Os riscos seriam minimizados e, uma vez que o processo fosse implantado, os gastos com tratamento de resíduos seriam menores. A química, a gente sabe que ela se destaca por presença desde combustíveis aos mais complexos medicamentos. E a produção química, ela gera inúmeros inconvenientes, como a formação de subprodutos tóxicos e a contaminação do ambiente e do próprio homem. As indústrias químicas, então, elas devem se aprimorar, aprimorar o desenvolvimento de processos que sejam cada vez menos prejudiciais ao meio ambiente. Por exemplo, o grande volume de efluentes tóxicos pode ser minimizado através de diversos caminhos, como o emprego de reagentes alternativos apropriados, o aumento da seletividade para maximizar o uso dos materiais de partida, a utilização de catalisadores para facilitar a separação do produto final da mistura, bem como a reciclagem dos reagentes e catalisadores empregados no processo. Aqui é sobre o que é a química verde, que é um tipo de prevenção de poluição causada por atividades na área de química. E, além dos fatores falados anteriormente, quais são os outros que geram degradação ambiental? A gente tem a falta de consciência com relação à necessidade de investimento no controle da população, que é o consumismo. A gente consome muita coisa desnecessária, por exemplo, o grande uso de plásticos, principalmente em fast food e outras coisas. Também temos o grande incentivo ao desenvolvimento econômico, que visa apenas o lucro, não se importando com o meio ambiente, e a inexistência de uma legislação ambiental pertinente com relação ao descarte de resíduos tóxicos no meio ambiente. A degradação ela se dá por meio do desmatamento, queimadas, poluição dos rios e do solo, e gera impactos socioeconômicos como a chuva ácida, erosão do solo, destruição da camada de ozônio e aquecimento global. A chuva ácida, o nome foi usado pela primeira vez pelo químico e climatologista inglês Robert Angus Smith, ao descrever a precipitação ácida que ocorreu sobre a cidade de Manchester no início da Revolução Industrial. E ela é consequência da poluição atmosférica com óxidos ácidos que reagem com a água da chuva, produzindo ácidos fortes. Chama-se de chuva ácida qualquer chuva com pH menor que 5,6. Os principais ácidos da chuva são o ácido nitroso, que é H2NO2, o ácido nítrico, H2NO3, HNO3, ácido sulfuroso, que é H2SO3, e o ácido sulfúrico, H2SO4. A chuva ácida ela causa impactos ambientais, como a morte de peixes em rios e lagos, alteração do pH do solo, degradação de prédios e de monumentos, contaminação das águas subterrâneas também. Os Pro, combustíveis. Oi, pode falar. desculpe te interromper, mas surgiu uma dúvida. A chuva ácida pode ser prejudicial a animais que não estão na água? Tipo, por exemplo, uma pessoa assim tá caminhando e chove e essa pessoa pode se machucar? Né? Não, a chuva ácida ela não é tão prejudicial para a gente, é mais mesmo aos animais da água, solo e também a monumentos, entendeu? Ficou claro? Ah, sim. Obrigada, Pro. Tá tudo tranquilo até agora, gente? Sim, sim. É, Oi, Andresa. Só para oi, dar um oi, eu Tariana. tava em outra turma. Aí eu Tudo cheguei bem. agora. Boa, gente. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser mandar no chat também, sem problemas. Ou pode ligar o microfone, eu vou estar aqui de olho, tá bom? Vamos continuar então. Os combustíveis fósseis, tais como derivados do petróleo, sofrem combustão completa, liberando gás carbônico para a atmosfera. Mas conforme as impurezas presentes, também são produzidos óxidos de nitrogênio, que é o NO e o NO2, e os óxidos de enxofre, a CO2 e a CO3. Com o avanço industrial e o uso descontrolado desses combustíveis fósseis, o problema da chuva ácida vem se agravando cada vez mais. Daí a necessidade urgente de se diminuir a emissão desses gases poluentes na atmosfera. Aqui, uma demonstração da chuva ácida, nós temos o NO e o NO2, que vai reagir e formar o ácido nitroso e o ácido nítrico.
bem como os óxidos de enxofre que irão reagir e formar os ácidos sulfuroso e sulfúrico. Também vamos falar sobre a erosão do solo. A erosão é um processo natural e presente na dinâmica do planeta há milhares de anos. Esse fenômeno consiste no desgaste do solo e das rochas de áreas mais altas para áreas mais baixas, ocasionando a sedimentação dos detritos. Ao longo dos anos, esse desgaste altera a paisagem, curso de rios, relevos, entre outros. Apesar de ser um processo natural, ele vem sendo agravado pelas queimadas, mineração e pelo desmatamento intensivo para a abertura de novas áreas de plantio, principalmente para a soja, porque sem as árvores, o solo de muitas localidades fica desprotegido, sendo facilmente impactado pela ação dos agentes erosivos, tais como a água da chuva e dos rios, além de outros elementos. Com a consequente erosão, ocorre a perda de muitas áreas. Aqui tem um dado do WWF Brasil dizendo que a Amazônia e o Cerrado são mais de 96% do desmatamento no Brasil. Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo. Vamos falar agora da destruição da camada de ozônio. A etapa inicial do processo de destruição do ozônio estratosférico pelas atividades humanas se dá por meio da emissão de gases contendo cloro e bromo. Por não serem reativos e por não serem rapidamente removidos pela chuva nem pela neve, esses gases ficam acumulados na baixa atmosfera. Quando sobem para a estratosfera, os gases sofrem a ação da radiação ultravioleta, liberando radicais livres que reagem com as moléculas de ozônio, formando uma molécula de oxigênio, O2, e uma molécula de óxido de cloro, ClO, provocando a destruição do ozônio. Aqui temos uma imagem dos raios solares, são os raios, a radiação ultravioleta. Deixa eu ver se tem uma mensagem no chat. Pode falar, Gabriela. O que seriam radicais livres? Os radicais livres são átomos ou moléculas que contêm um número ímpar de elétrons na última camada eletrônica, que é a camada de valência. Ok? Sim. Só para, enfim, contextualizar, não sei se vocês já viram, quando a gente faz distribuição eletrônica ou quando a gente faz aquelas estruturas com íons, né? Mas os radicais, eles só têm. Lembra que as moléculas, né, quando a gente estudou, desde lá da química orgânica, a gente sempre está procurando por estruturas que elas queiram se manter estáveis, né? Então, quando elas faziam tinham os 8 elétrons, né, na última camada, elas procuravam por estabilidade. Já os radicais, eles têm um elétron ali sobrando e um elétron que está sozinho. Então imagina, se ele tem só isso, é uma espécie muito reativa. Então por isso a gente chama ele de radical, porque ele é uma espécie extremamente reativa que quer reagir com qualquer coisa que, enfim, que ele consiga procurar algum tipo de estabilização. Por isso ela faz tão mal para essa camada, por exemplo, porque você tem essas espécies, né? E elas interagem com a camada, causando a destruição dela, justamente por conta dessa reatividade. Não sei se deu para ajudar também. Entendi. Obrigada, gente. Iríamos falar também sobre aquecimento global, que é uma pauta muito importante, está até tendo uma conferência sobre o clima recentemente, né? O aquecimento global é o processo de mudança da temperatura média global da atmosfera e dos oceanos. O acúmulo de altas concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera bloqueia o calor emitido pelo Sol e o prende na superfície terrestre, aumentando a temperatura da Terra. Lembrando que o efeito estufa também é um fenômeno natural, mas que vem sendo agravado pelas ações antrópicas. Apesar de contribuir para o aquecimento global, o efeito estufa é um processo fundamental para a vida na Terra, pois faz com que o planeta se mantenha em temperaturas habitáveis. Mas um aumento significativo das emissões de gases do efeito estufa associado a fenômenos naturais e ações promovidas pela atividade humana, como o desmatamento de florestas, tem sido determinantes para o desequilíbrio do balanço energético do sistema, causando maior retenção de energia e um aumento do efeito estufa, com o aquecimento da baixa atmosfera e aumento da temperatura média do planeta. O aquecimento global se tornou um dos maiores problemas da Terra, com efeitos que podem ser catastróficos. Também é importante a pecuária. Existe mais bois do que gente no Brasil.
Só que eles liberam o gás metano CH4, que é prejudicial. No caso, também ajuda no aquecimento global. Ajuda não, prejudica, né? Mas, com tudo isso, é necessário a gente também rever nossos conceitos, nossas ações, porque proteger nosso planeta é proteger a vida, né? O planeta também não está indo muito bem, então é necessário a gente fazer a nossa parte. Principalmente pela reciclagem. Gente, pelo menos aqui em casa, eu gasto muito grande de lixo e vai para lixão. E o que não é muito adequado, porque também prejudica o solo. Então é necessário a gente reciclar. Eu também faço reciclagem e separação do lixo, e é importante vocês também fazerem. A reciclagem é o processo de reaproveitamento de materiais descartados. Seu grande objetivo é reintroduzi-los na cadeia produtiva a fim de que ainda gerem valor e sejam reutilizados, reduzindo-se a produção de lixo, aumentando a preservação dos recursos naturais e melhorando a qualidade de vida das pessoas. É considerada uma das alternativas mais eficientes para tratar os resíduos sólidos, tanto do ponto de vista ambiental quanto social. A reciclagem é fundamental para diminuir a quantidade de resíduos que são enviados aos aterros sanitários e aos lixões. A maioria desses locais já se encontra superlotado e com seu tempo de vida esgotado. Muitos especialistas indicam a prática da reciclagem como a solução mais viável para aliviar esses locais. Além disso, a reciclagem evita a poluição de ecossistemas e amplia o reaproveitamento de itens que já foram inseridos no mercado, minimizando os impactos de uma nova produção. Existe um padrão de cores que facilita a separação dos materiais para reciclagem. Geralmente são azul para papel ou papelão, vermelho para plástico, verde para vidro, amarelo para metal, preto para madeira, laranja para resíduos perigosos, como pilhas e baterias, roxo lixo radioativo, marrom lixo orgânico e cinza não reciclável. Também há atitudes necessárias para adquirir práticas sustentáveis e de reciclagem, e eles são conhecidas como os 5 R's da reciclagem. São elas: repensar seus hábitos e comportamentos de consumo, reduza o desperdício, recuse descartáveis e outros vilões da natureza, reuse, procure alternativas para os objetos sem utilidade e recicle qualquer material reciclável. Também podemos ajudar o meio ambiente plantando árvore, é muito importante, ou plantando qualquer planta. Dá para até usar da reciclagem. Você pode pegar uma garrafa PET, cortar no meio, usar como vaso, caixa de leite, e também materiais orgânicos para fazer compostagem, que vai servir como adubo. Também temos que usar menos água, apesar do agronegócio ser o principal fator que gasta água, do meio rural, 80% da água do Brasil vai para o meio rural. Desde 80%, 67% para irrigação, 11% para consumo animal e só 2% para o consumo humano. E dos 67% que vai para irrigação, 40% é desperdiçado, ou seja, é um grande desperdício de água por irrigação por causa de processos que não são adequados. Mas mesmo o agronegócio sendo o principal fator, a gente também tem que fazer nossa parte. Não podemos, né? O que já está ruim, não vamos piorar. E o consumo consciente? Por causa do capitalismo, a gente tem o consumismo. A gente usa muita coisa que não tem necessidade. O uso de plástico é muito grande. E fazer uma crítica aqui sobre, por exemplo, banana. A casca da banana a gente pode usar como compostagem, né? Material orgânico, não é prejudicial ao meio ambiente. Só que a gente vê em mercado a banana sem casca vendida em plástico, entre o isopor e o plástico filme por cima. Isso é um gasto totalmente desnecessário. E é isso, gente. Oi, pode falar. Não, só para comentar aqui sobre o que a Gabriela trouxe, né? Muito importante que o que ela falou no sentido de que as coisas que, pelo menos eu sinto assim, né? As coisas que a gente faz é mais pela gente, assim, para nosso livrar da nossa consciência, porque os impactos que, se a gente for pensar na falta de água, por exemplo, né? Os impactos que nós temos desperdiçando água não são, tipo, mínimos comparados aos que as grandes indústrias ou que o agronegócio usa no desperdício de água, né? Então, não que isso faça uma diferença real comparado nesse sistema, né? Mas que, enfim,
traria só um livrar da consciência para nós mesmos, né? Não sei. Pois é, foi como eu falei. A gente tem que fazer essa parte porque o que já tá ruim não podemos piorar. Mas realmente o agronegócio, eu vejo muito isso. Até fiz uma crítica de um trabalho falando que apesar do agronegócio ser muito importante para a economia do país, ele tem que ser revisto. Porque não é só problema com água, é outro diversos problemas, até mesmo principalmente de agrotóxico. Mas esse é um assunto que não tem muito a ver com a aula, ou tem. Mas enfim, vou falar. A gente acha que a Embrapa, ela é basicamente quem comanda o agronegócio do Brasil. Só que ela é comandada entre aspas, por empresas de fora. E todo mundo sabe, né, gente, que o capitalismo, o povo só pensa em lucro. Então, por exemplo, usar agrotóxico, gastar água sem se importar, eles estão nem aí por causa do lucro. Então, por exemplo, o uso de agrotóxico poderia ser combatido com predadores naturais. Só que isso tem um gasto de dinheiro alto, tem que ter um maior cuidado. Então, só taca agrotóxico. É basicamente isso. Então, isso tem que ser revisto e eu espero, eu como engenheira agrônoma, fazer parte para melhorar isso, né, gente? Então, cada um tem que fazer a sua parte como pode. Então, vamos para as questões. Eu separei 3 questões que são do Enem para a gente resolver. Primeiro, quando a gente vai resolver uma questão, a gente não lê o texto nem nada. Primeiro, a gente vai ler o enunciado para quando a gente for ler o texto, a gente saber o que procurar. O enunciado é: considerando o texto, dá para ver aqui? Considerando o texto uma alternativa viável para combater o efeito. Considerando o texto uma alternativa viável para combater o efeito estufa é. A gente, depois que lê o enunciado, lê as alternativas. Letra A. Reduzir o calor irradiado pela Terra mediante a substituição de produção primária pela industrialização refrigerada. Letra B. Promover a queima da biomassa vegetal, responsável pelo aumento do efeito estufa devido à produção de CH4, que é o metano. Letra C. Reduzir o desmatamento, mantendo assim o potencial de vegetação e absorver o CO2 da atmosfera. Letra D. Aumentar a concentração atmosférica de água, molécula capaz de absorver grande quantidade de calor. Letra E. Remover moléculas orgânicas polares da atmosfera, diminuindo a capacidade delas de reter calor. Agora vamos ler o texto. Morana, Oi. não, só para. Tem uma pergunta aqui no chat, né, da Vitória. Ela falou: mesmo que a população se conscientize a favor, a maior parte do consumo é das empresas, né? Isso. Exato, exato. Eu acho que se vocês lembrarem lá da nossa aula de ciências da natureza também, vocês lembram que a gente mostrou um gráfico, né, das emissões de gás carbônico, por exemplo, enfim, no mundo, né? E se vocês forem ver, a maioria aqui no Brasil a gente tinha uma tendência de 50%, né, dos recursos energéticos que, enfim, conseguiam emitir esse gás carbônico, mas também do agronegócio, né, que é muito presente aqui no Brasil. E nos outros países as tendências eram mais por conta dos sistemas de produções, das empresas. Então, o nosso impacto, assim, como seres humanos individuais, ele é irrelevante perante o que a gente usa, né, de emissão de gases de estufa, de, enfim, desperdício de água comparado com as grandes empresas, entende? Então, realmente, o nosso impacto de como população assim normal no dia a dia, ele é muito menor comparado das grandes empresas. E Morgana, eu ia falar também que quando você terminar de ler o texto, o que você acha da gente deixar uns minutinhos para eles tentarem responder também? Sim, sim, vou deixar. Perfeito. Vamos lá ler o texto. A atmosfera terrestre é composta pelos gases nitrogênio, N2, e oxigênio, O2, que somam cerca de 99%, e por gases traços, entre eles o gás carbônico, CO2, vapor de água, H2O, metano, CH4, ozônio, O3, e óxido nitroso, CN2O, que compõe o restante 1% do ar que respiramos. Os gases traços podem, por serem constituídos por pelo menos 3 átomos, conseguem absorver o calor irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. Esse fenômeno que acontece há bilhões de anos é chamado de efeito estufa. A partir da Revolução Industrial, século XIX, a concentração de gases traços na atmosfera, em particular o CO2, tem aumentado significativamente, o que resultou no aumento da temperatura em escala global. Mais recentemente, outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de CO2 na atmosfera, o desmatamento. Considerando isso, uma alternativa viável para combater o efeito estufa é
Eu vou deixar os 5 minutinhos para vocês responderem. Se pedir para voltar também no texto, eu volto, tá, gente? A Vitória já colocou aqui a letra C e a Gabriela também. Se a gente quiser esperar mais um pouquinho para o resto do pessoal também Vamos esperar tentar. mais um pouquinho. Alguém acha também que é outra letra ou concorda que é a letra C também? Eu também acho que é a C. A gente já pode responder, Karine. O que você acha? Eu acho que sim, a Nicole também mandou aqui que acha que é assim, então a gente tem uma predominância, né? Então vamos para a hora da verdade. E a letra C. O trecho enunciado da questão mostrou que o desmatamento aumentou a concentração de CO2 na atmosfera, o responsável pelo efeito estufa. Assim, uma alternativa viável seria reduzir o desmatamento, o que aumentaria o potencial das plantas de absorver o CO2 da atmosfera, que trata-se da fotossíntese e faz parte do ciclo do carbono. Temos outra questão, também do Enem, e o enunciado, a gente sempre começa pelo enunciado, é: a criação de gado em larga escala contribui para o aquecimento global por meio da emissão de, letra A, metano durante o processo de digestão, letra B, óxido nitroso durante o processo de ruminação, letra C, clorofluorcarbono durante o transporte de carne, letra D, óxido nitroso durante o processo respiratório, letra E, dióxido de enxofre durante o consumo de pastagens. Vamos ler a tirinha. Colocaram a culpa do aquecimento global nas vacas. E o que faremos? Culparemos as galinhas. De acordo com o relatório A Grande Sombra da Pecuária, Livestock Long Shadow, feito pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, o gado é responsável por cerca de 18% do aquecimento global, uma contribuição maior que a do setor de transportes. Então, a criação de gado em larga escala contribui para o aquecimento global por meio da emissão de... O que vocês acham? O pessoal aqui tá colocando a letra A. Acho que a gente pode esperar mais um pouquinho. Não sei se Tá, a as... gente espera mais uns 2 minutinhos. Essa daí meio que, tipo, o texto foi só para dar uma introdução, né? Porque tem que responder pelo seu conhecimento essa mesmo, Isso. né? Aham. Você vai ter dois tipos de questões no Enem, né? Você vai ter umas que são mais interpretativas, então, ou que você vai ter um textão assim, ou uma tirinha, e, enfim, você tem que fazer a interpretação daquele gráfico, daquela tirinha, daquele texto, né? Ou você vai ter alguma tirinha, algum texto, e você tem que ter algum conhecimento prévio para responder, né? Essa daí, em geral, você tinha que... A tirinha era só para dar uma contextualização, né? Você tinha que interpretar em que situação ele estava falando, e a partir disso você saber, a partir de um conhecimento prévio, para achar a resposta. Sim. E agora vamos ver qual é a resposta. A resposta é a letra A. Muita gente acertou. E é porque a amônia da urina das vacas se transforma em óxido nitroso, que é um gás de efeito estufa quando é misturada ao solo. Vamos lá, para outra questão. Morgana, Oi. naquela questão ali, deixa eu só comentar alguma coisa também no anterior. Vocês podem ver que a Morgana, não sei, eu não lembro se ela comentou, que eu entrei um pouquinho depois,
Mas ela falou um pouco da destruição da camada de ozônio, né? E ela falava que foi pelos gases CFC. Vocês acham que a letra C faria sentido aí também? Porque essa é uma tipo de questão que cai no Enem, né? Mas se vocês forem ver, ali nesse comando da questão, né? Ele está falando de aquecimento global. Mas se ele falasse, sei lá, de destruição da camada de ozônio, quando ele falasse de clorofluorcarbono, né, quando estivesse falando de refrigeração e de clorofluorcarbono, naquela questão dos radicais, enfim, que a gente tinha comentado, aí vai estar associado à destruição da camada de ozônio. Então é importante prestar atenção no problema que ele fala para você conseguir relacionar com a resposta correta. Então, aí está falando de aquecimento global, né? Então você tem que lembrar quais são os gases envolvidos no efeito estufa, por exemplo. Mas se ele está falando de destruição da camada de ozônio, aí você tem que lembrar dos gases que estão envolvidos. As vacas emitem isso também. Lembra que a gente come. Não, as vacas elas não emitem o clorofluorcarbono. Eu estou falando só aqui no sentido de que, para a gente, dependendo da questão de química ambiental que a gente tem, dependendo do gás, ele vai estar associado a um problema específico. Não vamos aqui. Só estou comentando tipo de questão. Não vou aqui demonizar as vacas. As vacas são boas pessoas. Os animais, no caso. As pessoas, foi boa essa daí. Boas pessoas. Vacas do mal que estão emitindo muito metano no ambiente. E, falando disso de aquecimento global e as vacas, é uma pauta defendida pelas pessoas vegetarianas e veganas, né? O consumo, a diminuição do consumo de carne também está diretamente ligada à diminuição de metano durante o processo de digestão. Vamos lá para outra questão. Essa daqui é a última questão. Então, Karine, você tem outras questões para fazer? Eu tenho aqui, você quer. Não, a gente faz essa e depois eu posso fazer mais algumas. O que você acha? Tá bom, pode ser. Vamos lá. Primeiro, no lema enunciado, o texto aponta para um fenômeno atmosférico causador de graves problemas no meio ambiente, a chuva ácida. Tem pluviosidade com pH baixo. Esse fenômeno tem como consequência: letra A, a corrosão de metais, pinturas e monumentos históricos, destruição da cobertura vegetal e acidificação de lagos. Letra Perdão. Letra B, a diminuição do aquecimento global, já que esse tipo de chuva retira poluentes da atmosfera. Letra C, a destruição da fauna e da flora e a redução dos recursos hídricos com o saneamento dos rios. Letra D, as enchentes que atrapalham a vida do cidadão urbano correndo curto prazo, automóveis e fios de cobre da rede elétrica. Letra E, a degradação da terra nas regiões semiáridas localizadas em sua maioria no nordeste do nosso país. Vamos ler o texto. Perdão, gente, é porque eu me engasguei e tá difícil. Em 1872, Robert Young Smith criou o termo chuva ácida, descrevendo precipitações ácidas em Manchester, após a Revolução Industrial. Trata-se do acúmulo demasiado de dióxido de carbono, que é o CO2, e enxofre na atmosfera, que ao reagirem com compostos desta camada, formam gotículas de chuva ácida e partículas de aerosóis. As chuvas ácidas não necessariamente ocorrem no local poluidor, pois tais poluentes, ao serem lançados na atmosfera, são levados pelos ventos, podendo provocar reações em regiões distantes. A água de forma pura apresenta pH 7, e ao contatar agentes poluidores, reage modificando seu pH para 5,6 e até menos que isso, que provoca reações deixando consequências. O texto aponta para um fenômeno atmosférico causador de graves problemas ao meio ambiente, a chuva ácida, pluviosidade com pH baixo. Esse fenômeno tem como consequência, vocês acham que é o quê? A Gabriela falou que a letra A. Alguém mais tem algum palpite?
A resposta é a letra A. Corrosão de metais, pinturas, monumentos históricos, destruição da cobertura vegetal e acidificação de lagos. E é isso, acabei o slide. Aí a Karine vai resolver outras questões com vocês. Pô, gente, só um minutinho aqui para eu vou abrir a lista de exercícios, ela vai ficar disponível para vocês também, né? A gente coloca uma lista de exercícios para todas as para todas as aulas que a gente tem, né? Eu sempre coloco lá. E eu vou fazer aquela com vocês. Tem algumas que eu acho que a Morgana já fez, então não faz muito sentido eu fazer de novo, né? Então, acho que foi essa. Eu acho que essa aqui é a 3, né? Boa, vou dar um zoom para vocês, só um minutinho. Vocês conseguem ver direitinho assim ou tá muito pequena a tela? Boa. Dá pra ver sim. Boa, gente. Então vou. Essa aqui ela é mais curtinha, né, do Enem, então ela não tem aquele textão enorme, então vou ler ela direto, tá bom? A questão 3 ela diz assim: para diminuir o acúmulo de lixo e o desperdício de materiais de valor econômico, e assim reduzir a exploração de recursos naturais, adotou-se em uma escala internacional a política dos 3 R's: redução, reutilização e reciclagem. Um exemplo de reciclagem é a utilização de. Então, uma pergunta bem direta, né? Não tem muita cara de Enem, mas essa aqui caiu no Enem. Mas ela está falando no contexto do lixo, né? Então, a Marigana mostrou lá para vocês as diferentes políticas de reciclagem, né? E mostrou uma preocupação, assim, internacional, né, e nacional, de uma política dos 3 R's que vai comentar sobre as políticas de redução, reutilização e reciclagem. Então, você pegar os materiais e tentar proporcionar o menor desperdício possível, né? E aí ele te dando alguns exemplos, assim, né? E ele quer saber que qual deles é a reciclagem, né? Então, a reciclagem, ela vai ser de você reaproveitar algo que já existe, né? Então, reduzir, reutilizar e reciclar, né? Então, você pegar alguma coisa e gerar uma outra nova. Reutilização, você pegar algo que já existe na mesma função e reutilizar. E redução, você, propriamente dito, reduzir, né? Vou dar um tempinho também para vocês tentarem responder, tá bom? Bom, a Gabriela acha que a letra E. Alguém acha que tem alguma outra que faz sentido? Reutilizar é transformar no mesmo produto? E reciclar é transformar em outro? É isso a diferença? Então, quando você reutiliza, você pega. Eu tô tomando cuidado para não dar resposta, né? Mas quando você pega alguma coisa do mesmo material, você não faz uma transformação química, por exemplo, né? Você está pegando aquele material, você está aproveitando para alguma outra coisa, você está reutilizando, né? Quando você recicla, você está pegando, né, esse material, você está mudando as propriedades dele, assim, para fabricar outra coisa. Não sei se ficou claro ainda. Ah, ficou claro, sim. A Vitória acho que é a letra A. Essa é meio confusa também. Alguém quer palpitar em mais alguma? Calma aí. Tudo bem. Boa, a Isabela acha que é a letra B. Boa, gente, vou ler aqui as alternativas. Essa é um pouco confusa mesmo, né? Porque a gente não tem muita essa noção da diferença entre a reutilização
e a reciclagem, né? Mas vamos lá. A letra A fala assim: garrafas de vidro retornáveis para cervejas ou refrigerantes. Quando você pega garrafas de vidro retornáveis, você não está reciclando, né? Você não está pegando, sei lá, garrafas, destruindo elas, pegando esse vidro e fazendo outro material totalmente inovador, né? Você vai estar reutilizando ela. Então, você pega lá, sei lá, tua Coca gelada, né? Aí depois você aproveita essa garrafa para pegar depois outra Coca gelada. Você não está mudando essa garrafa, ela tem a mesma função, tem o mesmo material ainda. Então a letra A não pode ser um exemplo de reciclagem, é um exemplo de reutilização. A letra B fala assim: latas de alumínio como material para fabricação de lingotes. Então você pega o material alumínio, né? Você pega esse material alumínio que era das latas, transforma ele para fabricar lingotes, né? Que eu não lembro o que era, eu tinha pesquisado, daqui a pouco eu trago isso. Mas você faz a fabricação de um novo material. Então, a letra B faz sentido para reciclagem. Vamos olhar as outras. C. Sacos plásticos de supermercado como acondicionantes de lixo caseiro. Então, a mesma coisa. O saco plástico, ele estava lá, você não destruiu o plástico, né? Você não pegou aquele plástico, sei lá, colocou ele em uma máquina para produzir um novo produto. Você está reutilizando ele. Então, a letra C não pode ser nesse contexto, né, de reciclagem. Letra D. Embalagens plásticas vazias e limpas para acondicionar outros alimentos. A mesma lógica dos sacos plásticos, né? E a letra E. Garrafas PETs recortadas em tiras para a fabricação de serras de vassoura. Essa daqui, boa, Andresa, é uma lâmina, né? Então, vocês viram que ele fabricou outro material, né? Então, pegou o alumínio e fez isso. A EFA pode causar uma confusão na gente, né? Porque eu falo assim, garrafas PET recortadas em tiras para a fabricação de cerdas de vassoura. Vocês podem ver que para você coisar, ela continua sendo uma garrafa PET, né? Continua sendo um material, garrafa PET, só que está cortada de um jeito diferente. Então, essa que era a pegadinha dessa alternativa. Por isso que não pode ser a letra E a correta é a letra B. Eu achei meio confusa essa, para mim a letra E também fazia sentido, né? Mas tem essa questão de que eles não consideram uma reciclagem, porque você está cortando a mesma garrafa PET em tiras, né? Então ela está o mesmo material, só que com uma outra utilidade. Tudo bem? Podemos ir para a próxima? Sim. Boa, gente. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu não vou trazer essa daqui. Vamos lá, vou pegar essa daqui que traz vários contextos. Não vou me arriscar com nomes, vocês já sabem que eu não me arrisco com isso, mas vamos lá. Um chefe indígena americano, em seu famoso discurso, discorre a respeito dos sentimentos e dos cuidados que o homem branco deveria ter para com a terra. A semelhança com os índios ao se assenhorear, né, das novas regiões. E ao final diz: nunca esqueças como era a terra como dela tomastes posse. Conserva-a para seus filhos e ama como Deus nos ama a todos. Uma coisa sabemos: o nosso Deus é o mesmo Deus, nem mesmo o homem branco pode evitar nosso destino comum. O discurso adaptado, publicado na revista Não Vou Me Arriscar com Nomes, em 1974, nunca esteve tão atual. O homem, procurando tornar sua vida mais confortável, vem destruindo e contaminando tudo ao seu redor, sem se preocupar com os efeitos desastrosos posteriores. Esses efeitos podem ser causados por 1. Liberação desenfreada de gases de estufa. 2. Destruição da camada de ozônio. 3. Uso descontrolado de agrotóxicos e inseticidas. E 4. Desmatamento e queimadas. É correto afirmar que contribui para o agravamento dos problemas as causas citadas em. Então, você tem várias alternativas e ele quer saber quais delas contribuem para os problemas que foram citados no discurso. Vou dar um tempinho para vocês. Deixa eu só deixar assim, que eu acho que vocês conseguem ver o texto junto, né? E aí vocês mandem a resposta que vocês acham correta aqui no chat.
Boa, a Vitória disse que vai aqui na letra D. Alguém mais tem algum palpite? A Gabriela acha que a letra D, a Isabela a letra D, a Vitória entre a C e a D, né? Boa, então vamos comentar aqui. A letra C só fala da 1 e da IV, né? Boa. Aqui ele está falando, né, em cenário mais geral, que ele está falando que a gente está destruindo e contaminando tudo, né? Então, que a gente está falando de efeitos desastrosos. Ele não cita especificamente se esses efeitos eles estão associados a algum problema específico, né? Então, se ele está falando numa destruição da camada de ozônio, se ele está, enfim, falando da poluição dos mares, ele não citou. Então, o que a gente pode concluir que é tudo que a gente encontrar, né? Ele citou problemas gerais. Então, tudo que a gente encontrar nessas 4 alternativas que enxergue problemas ambientais, a gente pode marcar como correto. Então, quando ele está falando de impactos do homem, a gente pode olhar lá. 1. Liberação desenfreada de gases de estufa. Isso realmente é um problema ocasionado pelo homem, né? Porque você vai ter a grande emissão de gases de estufa, que vai contribuir tanto para a chuva ácida quanto para o aquecimento global, né? E outros problemas que a gente vê relacionados à poluição do ar, né? E outros contextos, acidificação dos oceanos. Então, a 1 está correta. Nisso a gente já pode saber que A, C e D tem que ser uma das nossas alternativas certas. A 2 fala da destruição da camada de ozônio. Essa também faz muito sentido. Por quê? Porque a camada de ozônio está lá perto, né, da atmosfera, protegendo contra os raios, ajudando a proteger contra os raios solares, né? Quando você tem a liberação dos gases CFC, né, clorofluorcarbono, esses gases altamente reativos reagem com essa camada de ozônio e promovem a destruição dessa camada, né? Então, a gente fazer essa liberação desses gases desenfreada também é um problema que contribui para a distribuição da camada de ozônio. Então, também é um problema ocasionado pelo homem. Quando eu estou falando homem, eu estou falando homens em geral, no sentido de grandes empresas também, tá bem? Não estou falando aqui da gente, meros mortais. A questão 3 fala assim: uso descontrolado de agrotóxicos e inseticidas. Essa também faz sentido, né? Porque quando você usa agrotóxicos e inseticidas, também há a presença de liberação de gases CFC. Então, esses aerosóis, né, você também está liberando gases tóxicos. Além de, né, tem toda a questão da fauna e da flora que você está promovendo uma alteração, né, um desequilíbrio ambiental. Então, também é uma das consequências provocadas pelo homem. E a IV, né, o desmatamento e queimadas, toda vez que a gente estiver falando de desmatamento, de queimadas, a gente pode relacionar diretamente com a emissão de gases de estufa. Isso também é um problema ocasionado pelo homem. Então, todos os problemas que ele trouxe aqui estão corretos no sentido da questão, né? E são ocasionados pelo homem. Então, a gente tem que achar a alternativa que reúna todas essas questões, né? Que no caso é a letra D, como vocês trouxeram aqui. Acho que a gente tem mais 5 minutinhos, né? Vou trazer mais uma. Vamos lá. Vamos lá. Essa aqui é do Mackenzie. Deixa eu ver. Vou trazer essa aqui. Para reduzir o impacto negativo das fontes de poluição sobre o ambiente aquático, então agora a gente está falando do ambiente aquático, né? Devemos, 1. Evitar a liberação de esgoto sem tratamento nos cursos de água. 2. Incentivar a construção de aterros sanitários para a deposição de lixo. 3. Exigir apenas a liberação de lixo biodegradável nos mananciais de água.
E 4, estimular as indústrias a instalarem equipamentos de diminuição para o grau de toxicidade de seus efluentes líquidos. Para análise das alternativas, conclui-se que estão corretas. Vocês querem tentar resolver rapidinho? Sim. A Gabriela acha que é a B. Alguém tem mais algum palpite? Calma aí. O que seriam esses aterros sanitários? Os aterros sanitários, eles são, nesse contexto, né, eles são contrários eles são semelhantes aos lixões, né, só que ele tem setores para você fazer o tratamento dos resíduos, enfim, do chorume gerado pelo lixo. Boa, Acho que é a B. a Vitória disse a letra B, a Nicole a C, a Isabela a letra D e agora a letra B. Boa. Boa, gente. Como só falta 2 minutinhos, vou fazer a correção dessa, tá bom? Já vou falando assim que eu não concordo muito com a alternativa correta dessa questão, mas é aqui o Mackenzie colocou como correta, né? Talvez seja dos menores impactos, mas assim, pela análise das afirmativas, conclui-se que estão corretas. Então, evitar a liberação de esgotos sem tratamento nos cursos de água. Então, essas aqui, só faz muito sentido, né? Porque se você não libera esgoto na água, você não está não está ocasionando a poluição de um esgoto não tratado, né? Dentro das águas. Então, faz sentido essa alternativa para a nossa questão. Então, a 1 está correta, né? Então, você evitar a deposição desses rejeitos nos mares, no ambiente aquático. Então, faz sentido a letra A, letra B, letra C e letra D, né? A 2, ele fala assim, incentivar a construção de aterros sanitários para deposição de lixo. E essa aqui é uma alternativa que não me agrada muito. Ele considera, né, o corretor como correta, porque quando você constrói aterros sanitários, você está depositando lixo, né, e não está tendo impactos negativos no ambiente aquático, né, quando você constrói o aterro sanitário. Só que aí você está tendo outros impactos negativos, porque não são as opções mais viáveis para o descarte de lixo, né? Então, a 2 para ele está certa, no sentido de que você não vai estar poluindo o ambiente aquático, você vai estar poluindo outros, né? Mas o aquático você não está. Então, por isso a 2 faz sentido nessas respostas, e ela aparece na letra A e na letra B, né? Então, a gente já tem 50% de chance de acertar. A 3 fala: exigir apenas a liberação de lixo biodegradável nos municipais de água. Essa aqui não faz sentido nenhum, né? Porque você fala, ó, você pode jogar lixo aqui no mar, você pode jogar lixo no ambiente aquático, desde que ele seja biodegradável, né? Não sei para vocês, para mim não faz nenhum sentido. E por isso ela tá errada, porque de qualquer forma você não pode jogar lixo nos ambientes aquáticos, porque vai estar gerando algum tipo de poluição, mesmo que o resíduo ele seja biodegradável, seja que ele se degrade em pouco ou muito tempo, tudo bem?
E a 4 ele fala assim: estimular as indústrias a instalarem equipamentos que diminuam o grau de toxicidade de seus efluentes líquidos. Esse aqui faz sentido, porque se você tem efluentes líquidos. Oi, Nicole? Não, é que eu queria falar, quando você estava lendo as questões, eu já pensei logo na 1 e na 4, né? Só que aí quando eu fui ver, não tinha uma com apenas 1 e 4. Sim, sim. É porque aqui ele tá falando no ambiente aquático, aí a gente cai nesse conflito, né? Então, isso que dificultou, eu acho, a questão. Eu achei confuso também. E aí, portanto, só para a gente finalizar, a 4 tá certa por falar de você diminuir, né, esse grau de toxicidade desses efluentes por parte das empresas. Né? Então, você não. O ideal aqui seria falar também para você não jogar no ambiente aquático, né? Mas aí essa alternativa correta é a letra B, que fala 1, 2 e 4. Boa, gente, eu acho que esgotou o nosso tempo, né? Eu apareci aqui com os exercícios para a gente finalizar a aula. Espero que vocês tenham gostado, que, enfim, tenha dado tudo que vocês tenham aprendido um pouquinho aí sobre a química ambiental. São questões que elas aparecem com recorrência no Enem, não só na prova de ciências da natureza, mas também na prova de ciências humanas, pode aparecer numa possível redação também. Então, depois deem uma olhadinha nos slides de aula, deem uma olhada no material que a gente disponibiliza, né? Procure um pouquinho mais sobre isso, porque pode ajudar muito vocês a acertarem essas questões no vestibular. Eu também gosto muito desse tema. Eu gosto bastante também. Boa, gente. Eu acho que é isso. Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, tá? Apareçam nas aulas.